Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E já começamos um ano, né? O ano, aliás, com mais uma polêmica, né? E mais aí um exemplo da grande degradação, da grande decadência e da grande ladeira abaixo, né? Que nós estamos indo. Afinal de contas, mais um limite foi ultrapassado, ou seja, foi feito ali um show da virada, né? Da Globo, aquela emissora maravilhosa que realmente só traz coisa boa pra gente, mas teve aí o seu show da virada e teve, né? Praticamente um show pornográfico da cantora Anitta, né? E é justamente o que nós vamos falar aqui. E assim, eu quero explicar para vocês como isso é de algum modo simbólico e como isso representa a grande inversão dos nossos tempos. É claro, o perigo, né? Ou seja, não é só não assistir, é um verdadeiro perigo, é o que eu quero, aliás, explicar para vocês. Mas antes de nós começarmos, feliz ano novo para todos vocês, desejo aqui um ótimo ano, a nossa luta só está começando, inclusive até já pergunto aí para você se você já me acompanha desde o ano passado, né? Ou seja, nós começamos este projeto no segundo semestre de 2024 e eu gostaria de saber se você já é de 2024 ou se você está chegando agora em 2025. Então, né, se quiser deixar um feliz ano novo, vou ficar feliz, acho que todos vamos ficar, né? A gente já troca aqui uma energia boa pelo menos, e também me escreva aqui nos comentários 2024, se você já é de 2024, ou 2025 se você acabou de chegar, beleza? Bom, vamos então começar o nosso estudo de caso, e hoje eu quero passar para vocês, porque vamos lá, né? Eu não assisto, né, obviamente, primeiro assim, eu não assisto TV, né? Não tenho o hábito de assistir TV, assim, acho que se eu assistir 2, 3 vezes aliás, vamos lá, eu acho que eu não assisti nenhuma vez TV no ano passado, as únicas vezes foi quando, sei lá, tô em algum lugar e a TV tá rolando, né? E foi exatamente o que aconteceu, inclusive, né? Então eu estava lá no Ano Novo, vindo uma comemoração de Ano Novo, né? E aí, como é natural, as pessoas acabam ligando lá e deixando na Globo rolando ali, né? E aí a única coisa que eu tinha visto até então, tinha me chamado a atenção, né? Até minha esposa fez questão de ressaltar e outras pessoas e tal, né? Que bateram o olho nessa grande, enfim, né? Orgia que foi enfim, já vamos falar disso. Mas que era a sua pouca roupa, né? A Anitta lá, como sempre, praticamente nua, fazendo o seu show. E beleza, encerrado ali o assunto, ok, toquemos, é mais um show da Anitta, acabou. Porém, depois, no dia seguinte, eu vi este Reels aqui, me apareceu lá no Instagram, e cara, assim, é uma coisa impressionante que o que nós vamos ver agora passou na TV aberta. E depois eu quero até trazer para vocês aqui algo que agrava mais, que vai ser o meu grande argumento em relação a tudo isso, né? Então eu vou passar aqui para vocês, obviamente eu não posso passar com áudio, porque eu não sei até onde o YouTube ele vai ler com direitos autorais, né? E aí eu fico com receio do vídeo cair, tá? Mas este Reels, por mais que esteja pequena a letra, tá? Ele é legendado, então, enfim, eu vou passar aqui para vocês alguns trechos agora não, vou ser bem honesto, eu não sei se isso é música, eu não sei se ela soltou essas coisas no meio de música, assim, mas deve ser música, né? Porque, aliás, não tem diferença nenhuma, né? Eu já fiz aqui um outro estudo de caso quando nós falamos, porque vamos lá, pensemos o seguinte, esta é a Anitta, né? E lá atrás teve uma exposição no Museu de Língua Portuguesa falando que a Anitta é uma nova linguagem, tá? E é isso que vocês precisam começar a prestar mais atenção, porque a coisa é mais grave do que às vezes a gente parece, ou melhor dizendo, do que a gente percebe, né? A gente muitas vezes só pensa assim, deixa eu fazer o que quiser, é só não assistir, é só isso, aquilo. Bom, é o que eu vou argumentar aqui para vocês entenderem que não é bem assim, né? E já tem esse outro estudo de caso. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês um trecho, mas antes, se inscreva no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações, primeiro para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo aqui, segundo, claro, para que este projeto cresça cada vez mais e em 2025 a gente realmente cresça demais, chegue a mais pessoas e possamos mostrar para as pessoas os perigos do tempo, né, que nós estamos vivendo e desses, infelizmente, exemplos aqui de grande degradação. Vamos lá, então, deixa eu passar para vocês aqui alguns trechos do que Anitta falou no seu show em rede nacional, TV aberta, para a molecada toda assistir. Vamos lá. Ó, bota na boca, bota... Bom, vocês estão conseguindo ler, né? Novinho me olhou e quis comer a minha... Pois é. Hoje vou dar pro novinho. E aí tá lá, né? Novinho me olhou e quis comer, né? Beleza. Hoje vou dar pro novinho. Fora que é uma elaboração impressionante, né, cara? Que coisa maravilhosa. Ó, vamos ver o que a Anitta é. Puta. Entendi. Orgulho, né, cara? Que orgulho, imagina. Coisa bonita, você bater no peito e falar, sou bem puta. Olha o tamanho dessa, pena que não raciocina. Ela sim, eu sou bonita e inteligente, claro, né, empoderamento. E sou formada. E dou pra muita gente, olha a ligação. Era acreditável, né? Beleza,
sou tua chefe. Olha, para concluir, eu mando em tudo e sei. E depois, uma cena final dela mostrando seus dotes ali, enfim, né, de dança. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Bom, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Beleza, vamos lá, né? Acho que já deu pra ver, assim, né? É só pra vocês terem uma noção. Eu não tinha visto, por isso que eu quis até trazer pra vocês, pra que vocês entendessem o que nós estamos falando. Bom, a gente não tá simplesmente falando, sei lá, de uma música ruim, de uma música pobre em conteúdo. Não, nós não estamos só falando disso. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um novo modo hoje, né? De as pessoas criarem o seu mundo simbólico. E é isso que vocês precisam entender. Porque vamos lá, ó. Como eu já falei para vocês, eu já expliquei isso em outros estudos de caso, vou até referenciá-los para que após este vocês assistam outros para vocês entenderem mais a gravidade do que nós vivemos. Porque vamos lá, quando eu estava então lá no Ano Novo e estava lá na TV passando esse show, e aí chamou-se a atenção para isso aí, para essa pouquíssima roupa que ela estava vestindo, tá? O que acontece? Tinha uma moça lá com seus 3 filhos novos, né? A filha mais velha dela tem, né, 14 anos de idade, tá? E o que acontecia ali? Enquanto nós estávamos ali falando, e de certa forma assim, né, nossa, caramba, que coisa e tudo mais, a gente via ali comentários do tipo, nossa, mas se eu tivesse esse corpo eu também mostraria assim, tá? E uma outra coisa que talvez eu trago um pouco mais assim, né, de destaque agora. Essa menina de 14 anos, ela cantava e performava as músicas da Anitta, né? E vamos lá, como eu já expliquei para vocês aqui, tá? A primeira coisa mais imediata e que é muito importante de nós entendermos é que quando a pessoa só ouve isso, tá? Principalmente no caso ali, uma criança, ela não tem nenhum freio, e melhor, ou pior, né? Ela não tem nenhuma defesa contra as coisas que estão sendo colocadas na cabeça dela. E mais, muito provavelmente ela, sei lá, fica com o seu celular, com o seu fonezinho de ouvido e ouvindo, porque ela cantava com muita, enfim, ela sabe, com muita precisão, ela conhecia as letras da Anitta, né? Agora imagine, ela decorar este tipo de letra, tá? O que vai acontecer? Bom, a primeira coisa que eu já falei é que a Anitta, como qualquer outro artista, acaba se tornando, querendo ou não, uma autoridade para essas crianças. Então, quando, por exemplo, você percebe, tá, que ela não só gesticula, mas como ela dança, como ela canta, tá, tudo que a Anitta está dizendo, ela vai absorvendo o estilo de vida da Anitta. Então, ou seja, a primeira coisa é o seguinte, tá, para a gente demolir uma coisa que vocês não podem cair, assim, né, de forma ingênua, né, que é o seguinte, mas é só uma letra, só uma música, no caso, por exemplo, é só eu educar a minha filha bem, né, é só eu falar para ela que aquilo é errado, ou coisas nesse sentido, tá? Não é bem assim. Percebam quantas coisas você... vamos lá. Entenda, por exemplo, o seguinte, quantas reações vocês têm, das quais vocês não fazem ideia de qual é a fonte. Sei lá, por exemplo, você tem um medo excessivo de perder dinheiro, ou você tem uma raiva, algum gatilho gera na tua cabeça ali uma certa reação, né? Se falam determinada coisa, se falam de determinada pessoa, se usam um determinado tom, você fica ansioso, ansiosa, depressivo, depressiva, sei lá, né? Então perceba o seguinte, ali o que nós estamos o que está acontecendo na verdade, né? O que está acontecendo é que aquela criança, ela está normalizando tudo isso que a Anitta está fazendo e transformando, claro, a Anitta, porque ela se torna ali um objeto de desejo para a molecada, se torna um objeto de admiração para a molecada e coisas nesse sentido, né? Ela está absorvendo todo o seu repertório, tá? E aí, mais uma vez, o seu estilo de vida, tá? O estilo de vida da Anitta, ele vai ser incorporado de algum modo por aquela criança e pior, os seus pais não terão tanta capacidade de reverter esse estado, né? Só que, vejam, o ponto fundamental até que eu gostaria de colocar para vocês é que é o seguinte, olha a que ponto chegamos. Chegamos então ao ponto de que? De nós olharmos ali este show sendo transmitido em TV aberta, tá? No momento onde a família, querendo ou não, se reúne, onde, por exemplo, neste momento que eu estou falando aqui, tinham crianças assim. Eu estou falando do caso da menina de 14 anos, que foi o mais, né, para mim foi o que mais me chamou a atenção ali na hora. E é o que eu quero já mostrar para vocês, o que eu já expliquei, mas que talvez alguns ainda não entendam, mas a gente vai se aprofundar muito esse ano nisso aí. Vocês vão entender com certeza. A gente precisa entrar, vocês precisam entender de forma aprofundada a antropologia, para que muito do que eu falo aqui não seja
tomado para vocês como uma arbitrariedade, como se eu estivesse falando, eu acho que é assim que acontece. Não, eu não acho que é assim que acontece. Há uma comprovação clara a partir de uma leve, assim, sério, de uma leve noção de como o ser humano funciona, né? É só você observar, como eu disse aqui agora, como acontece com você, onde você, sei lá, tem traumas, você tem ali gatilhos dos quais você não faz ideia como foram parar na sua cabeça. Você tem certas opiniões políticas que, mais uma vez, você não faz ideia, né? Então, vamos lá. Na cabeça dessa criança está sendo formada imaginário. E aí, veja, voltando, tá passando lá em TV aberta, o que acontece? Aquela molecada toda está sendo exposta a isso em um ambiente familiar, que é pior. Então, vejam, vamos lá. Não é que, exemplo, estou passando no carro com a minha família e tudo mais e vejo alguma cena degradante. Sei lá, passo aqui, tem um monte de bairro aqui, porcaria em São Paulo, que se você passar, você vai ver de fato, tá? Putaria explícita na luz do dia, beleza? O que acontece? Você, de certa forma, se você vê que seu filho viu e tudo mais, você consegue corrigi-lo, principalmente porque aquilo ali, veja, não tá dentro da tua casa, tá? Não tá dentro do teu carro. Não são pessoas que, de certa forma, o seu filho confia. São pessoas estranhas que, assim, você consegue apontar, olha, aquilo é errado, aquilo é um absurdo, e coisas assim você consegue explicar para ele. Quando você não... ao contrário disso, você está, mais uma vez, num momento de alegria, de confraternização, todo mundo se abraçando e tudo mais, e ao fundo tem ali um show pornográfico praticamente passando, o que você está fazendo? Bom, você está não só normalizando a partir do que? Desse primeiro aspecto da autoridade que a Anitta exerce sobre a molecada, que não tem, mais uma vez, nenhum freio, não tem nenhuma proteção, defesa contra isso, tá? Mas pior ainda, aquilo acaba, ou querendo ou não, tá? Sendo validado pelas pessoas que de fato são autoridade na vida daquela criança, que são o quê? Os seus pais, que não estranham, que dão risada e que estão ali agindo de modo normal perante aquilo acontecendo. Então perceba o seguinte, quando você passa, ou quando você vê algo, né, você não fica inerte, você reage, não é isso? Ou seja, por exemplo, você vê alguma coisa errada acontecendo, você reage. Quando o seu filho tá olhando ali na TV aquilo, mesmo que você não perceba, e ele bate o olho em você, você tá lá tomando sua cerveja, conversando com seus amigos e por aí vai, e você não está reagindo, né? Você não repudia aquilo. E mais uma vez, olha que coisa, ninguém tomou a decisão, né? Eu não estava na minha casa, não, mas ninguém tomou a decisão de desligar a TV. Ninguém fez nenhuma ressalva. Nenhuma mesmo. É sério, né? Então, o que acontece é o seguinte, vejam, se nós não entendermos isso assim, uma coisa, sabe o que é pior, né? Isso, infelizmente, vai ainda passar muito. Isso ainda vai penetrar ainda de forma muito mais profunda na sociedade, porque poucas pessoas ainda têm a consciência. Veja, é como eu estou te dizendo aqui, a maioria das pessoas bate o olho e fala assim, só não ver, é só não assistir e papapá, né? Cara, enfim, né? Então, beleza. Agora, tem até um outro aspecto, que aqui é interessante, tem esse comentário aqui, né? Bem melhor que Chaves. E eu não sei se vocês viram, mas Chaves agora não pode mais passar durante o dia, né? Que afinal de contas deu pra ver o que o Chaves fez com a gente, né? Eu, por exemplo, assistia muito Chaves, Chapolin e tal, e dá pra ver a merda que eu virei, né? Olha só, eu tô agora achando ruim a Anitta fazer o que fez no show da virada. Então, ou seja, realmente é um perigo eu assistir Chaves, né? Mas então, assim, só vejam, né? Então, houve agora uma nova... enfim, recomendação, coloquemos aqui, né, sobre quem pode ou não assistir, em qual horário pode ou não assistir, né? Agora isso, cara, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, note o que é importante aqui, tá? Querendo ou não, como eu fiz até no último vídeo, eu gravei um vídeo, o último vídeo que eu gravei para 2024 aqui para vocês, o último estudo de caso, foi justamente desta corrupção simbólica. Eu vou deixar aqui para vocês, onde os filmes de Natal, eles estão sendo substituídos por coisas assim, filme de ação, né? O Papai Noel, ele não tem mais aquela ideia do amor, da fraternidade, né? Do acolhimento, da generosidade. Não, hoje o Papai Noel, por exemplo, é um John Wick, né? Que vai lá e bate nos assaltantes, essas coisas assim, né? E aí o que acontece? Porque é o que vinga, né? O que as pessoas querem assistir e por aí vai, tá? Então, o que nós estamos vendo? Na verdade, nós estamos vendo uma verdadeira, tá, destruição simbólica, imaginativa da sociedade como um todo. E vejam, este é o pior projeto. Porque, por exemplo, estávamos lá, e aí eu sou formado em filosofia, né? E aí uma pessoa me perguntou,
Mas né, como que ajuda? Porque as pessoas, você vê, já mostra um grande, uma coisa interessante, para dizer o mínimo, que é o seguinte, os conhecimentos eles precisam ter uma utilidade prática, né? Porque se você fala assim, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico e tudo mais, né? Ali tem o quê? Tem uma execução prática na sociedade, né? Você faz alguma coisa funcional, digamos assim, né? Quando você fala da filosofia, que é a base de tudo isso que nós estamos falando aqui agora, né? As pessoas, elas não veem a utilidade, elas não entendem, o que é normal. Assim, é grave, é um problema, mas assim, é normal, infelizmente, né? E aí, o que acontece? Eu estava explicando um pouco disso, né? Que a filosofia ajuda, por exemplo, né? Para manter aqui na nossa conversa, ajuda você a ter recursos para que você avalie de modo mais apropriado ao que você está sendo exposto, quais são suas ideias, que você consiga analisar a fonte das suas ideias. Veja, hoje nós temos uma grande guerra cultural, política e por aí vai, que vamos explorar muito neste ano, inclusive, né? E o que acontece? As pessoas, elas não têm a menor capacidade de fazer uma análise básica, elas votam a partir da sua afetividade, a partir da última propaganda política e coisas assim, sejamos honestos, desde a votação recorde lá do Tiririca, a gente não melhorou muito não, a diferença só é que nós parecemos ter ali uma certa... a gente agora fala de comunismo, agora a gente fala de direita e de esquerda, agora a gente, né, sei lá o quê. Mas, cara, no fundo, você vê que ainda é uma grande precariedade. As pessoas não entendem, caem com muita facilidade no que o jornal diz e coisas nesse sentido. E aí, o que me chamou a atenção foi uma pergunta de um amigo meu, né, que virou e falou assim, mas qual é o problema disso? Né? Ele falou isso. Então, ou seja, vamos lá. Eu falei que você teria, então, recursos para que você conseguisse se proteger, tal, né? E aí ele pensou assim, a primeira coisa é, mas qual que é o problema, né? De eu não ter isso, tá? Então, note, mais uma vez, o grande trabalho que a gente precisa fazer. Você vê que as pessoas, elas no fundo, elas se expõem e mais uma vez, elas não entendem a gravidade, independentemente do que nós estamos falando aqui. Você pode chegar para alguém e falar, poxa, realmente é um absurdo. Mas note que, assim, não tem mais aquele tom de gravidade. As pessoas estão dessensibilizadas em relação a isso. Tanto que você nota que, veja, hoje um dos grandes problemas que nós enfrentamos é o processo de dessexualização do cérebro. Porque se você mexe em qualquer coisa, entra no Instagram, tá? Independentemente do que você consuma, uma hora ou outra vai aparecer uma pessoa seminua na tua timeline. Não tem como você escapar disso. É inacreditável, é impressionante. Por quê? Porque isso é normal. Os influencers todos, daqui a pouco aparece lá, sei lá, casal X tá junto. Aí aparece uma foto dos dois de biquíni, né? De biquíni ou, sei lá, sunga e coisas assim, né? Fotos extremamente sensuais e por aí vai. Então, você vê. E aí, olha que loucura, vamos lá. Quando nós, então, olhamos para a repercussão até que teve o caso do show da Anitta, né? Você vê que ainda, olha só, eu vi uma matéria agora, antes de entrar aqui no estudo de caso, claro, primeiro do repúdio, né, de muitas pessoas, mais uma vez, repudiando, mas não tendo necessariamente os recursos. Até quero colocar aqui como indicação um estudo de caso onde eu fiz, agora eu não me lembro o título exato, mas é uma análise que eu estou fazendo, porque falaram que o estado de Santa Catarina seria o estado mais conservador, mas ao mesmo tempo com o maior número de prostitutas, né? E aí eu faço essa análise. Eu vou deixar aqui para vocês entenderem a grande contradição que vivemos. Ou seja, mesmo as pessoas que até repudiam, eu não sei até onde elas entenderam a mesma coisa. Ou se elas só estão assim, meio que indo de acordo com a manada. E qual que é o grande problema? O problema é que quando elas não conseguirem justificar, que nem neste caso, meu amigo não virou para mim e falou assim, mas qual que é o problema disso? Eu comecei a mostrá-lo. Por exemplo, como que um autor que muitos leem está ligado a um projeto totalitário político. Beleza? Não vou nem soltar aqui os nomes, porque daqui a pouco vai começar, né, uma outra discussão, que eu tive até lá, inclusive. Mas enfim, não vem ao caso agora, né? Mas, ou seja, vamos lá. Um livro escrito ali, de modo até talvez desinteressado, se tornou a base, né? Há muitos estudos que indicam isso, se tornou ali, não de modo necessariamente direto, né, a base para um sistema totalitário que exterminou milhões de pessoas, beleza? E a gente vai entrar nisso porque isso tem tudo a ver, inclusive com a pós que eu estou fazendo de antropologia filosófica, que em breve quero trazer muita coisa aqui para vocês, beleza? Bom, dito isso então, o que acontece? As pessoas, quando elas não conseguem se defender e a linguagem delas está pobre no nível do seguinte, é um absurdo, não sei o que lá, uma pessoa vai virar e vai falar assim, mas cara, qual é o problema? É só você não assistir. E aí você vai falar assim, tá, é verdade, você não vai ter. E é bem capaz até de algum momento você mudar de opinião. Por quê? Porque você, mais uma vez, não tem aquilo enraizado, você não sabe por que você pensa aquilo. Então perceba aqui, por exemplo, a grande necessidade de projetos como o que eu estou desempenhando aqui com vocês. Quero rastrear as ideias, quero mostrar o peso das coisas para vocês, né? Então, vejam, o que acontece aqui? Mais uma vez, nós estamos vendo um trabalho de dessensibilização
tá? De hipersexualização. E aí, vejam, como eu ia falar da matéria. Quando você vê ali as pessoas repudiando, mas do outro lado, os fãs da Anitta, também criticaram a Globo, né? Por quê? Porque ela censurou, segundo estão falando, ela censurou isso aqui. Assim, as palavras só, tá? Não, mas vamos lá, peraí. Ó, na cabeça deles, é censura. É censura. Ou seja, ela falou que vai pagar um, né? Que sabe pagar um, beleza? Aí você vai, sei lá, se baixou a voz, não sei o que fizeram. Isso é censura. Na cabeça deles é censura. Por quê? Porque a sexualização, veja, não tem problema nenhum. Aí o que acontece? Isso aqui, ó, vamos lá. É que a gente tem que tomar muito cuidado aqui no YouTube e tal. Não dá pra falar de tudo. Não dá pra falar, porque, enfim, né? Mas percebam, se isso aqui não é a base, pra grande parte da confusão e da justificação de diversos crimes hoje, que tenham a ver com sexualidade. E que, assim, parem para analisar rapidamente aí, busquem alguns nomes e vocês vão lembrar, vocês vão saber do que eu tô falando. Sim ou não? Então, mais uma vez, o que acontece? Um showzinho passando na TV aberta, primeiro, ele já entra com poucas amarras porque ele já está em um ambiente de conforto e segurança na tua cabeça, beleza? Segundo ponto, você vai estar lidando ali, né? Você está lidando com pessoas, e até provavelmente pode ser que até você seja essa pessoa, que mesmo que tenha ali um senso de gravidade, nossa, que absurdo, caramba, né? Nossa, absurdo. Não veja a gravidade real daquilo. E deixa aquilo passar, como eu tô te falando. Mantenha a TV ligada com seus filhos ali assistindo. Mas, mesmo que seus filhos, sei lá, você até desliga a TV e por aí vai. No fundo, eles estão tendo esta influência em uma série de outros aplicativos que você sequer vê. Por exemplo, neste fim de ano, viu uma criança nova com o celular na mão, que foi dado pelos seus pais, tá? E aí, tava lá nos Reels da vida, tá? E aí, eu bati o olho assim nessa criança. Ela estava hipnotizada assim, ó. Como um bebê quando vê tela. Pra uma menina dançando, de biquíni. Tem um autor chamado Rudolf Allers, onde ele fez um ensaio muito bom, talvez complicado para alguns, assim, né? Não é tão fácil assim, mas é interessante. Se bem que depende, né? Depende do seu grau de leitura. Mas enfim. Que chama Educação Sexual e Relações Humanas. É isso aí mesmo. Educação Sexual e Relações Humanas. Tá aqui, inclusive, né? E aí, vejam, uma das coisas que ele aponta, que é importante que nós entendamos, é o seguinte. Dependendo da idade, veja, vamos lá, para que fique mais claro para você. Você, pessoa adulta, tá? Perceba o quão sexualizado é o seu cérebro. Eu realmente presto atenção. E, assim, cara, eu posso afirmar, o meu cérebro é sexualizado. Assim, frequentemente, eu tô olhando as coisas, né? E, mais uma vez, me vem coisas assim. Essas coisas que talvez eu assistisse, porque eu, primeiro, não tinha noção nenhuma, né? Porque eu ainda tenho um contato, quer eu queira, quer não. Você vai assistir qualquer série, por exemplo. É que eu quero comentar disso mais pra frente, mas eu assisti algumas séries recentes aqui com a minha esposa, que são séries essas séries atuais, assim, né? Tem uma série da Bruna Marquezine nova, que eu vou comentar com vocês em breve. Teve uma outra lá que a gente viu de jovem em faculdade. E, cara, é assim, 30% dos episódios, 40% dos episódios são relações sexuais quase que explícitas. De verdade, assim, com força, com violência, e tudo bem, e assim, as pessoas gostando. Então, assim, vejam, é o que eu tô dizendo, não, é inescapável praticamente esse contato, digamos assim, com conteúdos sexuais. Né? Assim, esquece essa coisa de você assistir, você abrir um site. Não, isso aqui tá agora, mais uma vez, cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui te lembra o quê? Obviamente uma orgia, pô. Obviamente um bacanal, pô. É imediato você bater o olho e você ver isso aí. E você pensar isso aí. Como foi lá o show da Madonna, onde ela participou e uma série de outras pessoas. Né? Então, vamos lá. Então, eu só estou mostrando pra você como o nosso cérebro, nós adultos, se você está assistindo aqui, obviamente, você pensa muito parecido comigo e por aí vai. Você está buscando informações, recursos para fundamentar melhor isso, ou até você está em dúvida se isso está errado ou não. Então você já está, veja, você já tem um certo freio, uma certa defesa. Agora imagine uma criança vendo isso. E é um dos aspectos que ele fala. Quando uma pessoa muito nova, com seu cérebro em formação, cérebro em formação, beleza? Cérebro em formação, seu imaginário em formação,
tá? Os símbolos ainda sendo construídos na sua mente. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esta criança, ela de fato, não é só que ela está tendo acesso muito cedo, é o perigo que ela faça algo muito cedo. Não. É que quando ela tiver uma idade avançada, ou seja, quando ela for um adulto, seus 20 e poucos anos, tá? Ela terá aquilo, com muita intensidade na sua cabeça. Ela terá muito menos capacidade de se proteger à influência daquilo, porque aquilo impregnou de modo mais intenso na sua mentalidade, no seu cérebro e por aí vai. Tanto que, pra vocês terem uma ideia, no ensaio A República de Platão, né, seu livro A República, qual é um dos aspectos que ele faz? Que ele fala, né, justamente o perigo, vejam, perigo da poesia, das artes ali, né, que, vejam, uma criança que não tem ali as defesas e que ainda está se formando, né, ela vai ser contaminada, colocamos assim, porque isso aqui, por exemplo, seria uma contaminação. Ela vai ser contaminada por algo que mais para frente ela terá muito mais trabalho, se é que vai conseguir alterar. É simples assim. Então percebam, note, por exemplo, hoje, a insatisfação que as pessoas têm no relacionamento normal. Você vai ver séries, você vai ver qualquer coisa, você vai conversar com as pessoas, elas já estão acostumadas a pensar que quanto mais o tempo passa, menos amor tem. Nossa, como assim eu vou ficar só com uma pessoa pro resto da minha vida? Né? Como assim eu vou abrir mão da minha felicidade por causa de um filho? E coisas nesse sentido. Por quê? Porque o desejo delas aponta para o que é mais intenso na sua mentalidade. E o que é mais intenso na mentalidade dessas pessoas? A sexualidade. E mais, a sexualidade desenfreada, a sexualidade desordenada, e por aí vai. Vocês entendem? Eu gostaria de, enfim, deixar mais claro isso para vocês. Porque isso sim é muito grave. Então, mais uma vez, vamos lá, concluindo, né? Assim, né? Iniciando a nossa análise e concluindo por hoje, né? Este show da virada, onde antes tinha lá, não que, sei lá, melhorasse muita coisa, mas tinha lá, sei lá, sertanejo, eu não sei o que tinha, né? Faz, sei lá, quanto tempo que eu não vejo isso aí. Se é que eu vi, assim, né? Acho que só, assim, bate o olho e tal, né? Mas tinha lá, sei lá, Charlie Brown, tinha sertanejo, tinha essas coisas estão na rádio ali e tal, né? Hoje é isso aí que tem, um show pornográfico. Cara, é sério, é que a gente se acostumou. Mostra, inclusive, a hipersexualização do nosso cérebro. Mas qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença disso para um filme pornô, um cine privê da Band que passava 2, 3 horas da manhã, num sábado, né? Todo mundo sabia, né? Ou seja, qual a diferença disso? Qual a diferença, sei lá, agora, vamos lá, de um sexo explícito para os filmes que a gente vê hoje, para as séries que a gente vê hoje? E que tem lá, cara, veja, tem lá a classificação de tipo 14 anos, 16. E aí, os caras estão o quê? Estão tentando problematizar Chaves. Você percebe a inversão? Eles não estão preocupados com a má influência na cabeça dos seus filhos. E nem na sua. Eles estão preocupados com se vocês vão ter freios e defesas contra o plano verdadeiro. E quando eu falo plano, pelo amor de Deus, não acho que eu estou falando que assim, a teoria da conspiração, com um centro lá tal. Não, eu estou falando o seguinte. Muitos teóricos que, claro, jogaram isso na nossa cabeça, sei lá, a família é opressora, é ela que defende o patriarcado, o capitalismo e tudo mais. Eles querem destruir. A religião é outra coisa que bota uma culpa na tua cabeça. Eles querem destruir. O que eles estão fazendo? Eles estão exaltando o pecado, tá? É justamente o que eles querem fazer. Eles querem fazer com que qualquer defesa que exista na tua cabeça seja jogada fora. Você não tenha como se defender daquilo, você não tenha recursos, você se entrega simplesmente. Porque o pecado, ele é exaltado. Não é possível que vocês achem, por exemplo, que é normal uma série chamada Lúcifer, onde o Lúcifer é bonzinho e ajuda a resolver crimes. E ele se apaixona por uma investigadora. E, assim, cara, é inacreditável. Mas isso vai, porque eu mesmo, quando assistia, não via o problema. Eu não tinha nada disso na cabeça. Eu não sabia nada disso. Né? E graças a Deus, eu fui me encaminhando para perceber a gravidade disso. Então, se meu amigo, né, quisesse de fato saber, ele entenderia que é muito mais grave do que ele imagina. Muito mais grave do que ele imagina.
Mas a real é que hoje a gente agora precisa voltar, você vê, para concluir, precisa voltar a convencer as pessoas de que o pecado existe e de que algumas coisas fazem mal mesmo. Não são simplesmente escolhas. Cada um faz o que quer. Afinal de contas, qualquer coisa ruim no mundo pode ser justificada assim. Qualquer um faz o que quer. Bom, então eu quero fazer isso. Eu quero lutar contra isso. Se você também quer, convido mais uma vez você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações, até porque você já percebeu que nós tocamos em temas que às vezes as plataformas não dão tanta relevância. Então eu preciso da sua ajuda. Né? Se inscreva, curta, ative as notificações e assista, lógico, né? Mas também para que você seja avisado, tá? E para que este projeto cresça. E me deixe saber nos comentários sua opinião, claro, mas mais. Você já é de 2024 ou você chegou agora em 2025? Muita coisa vai acontecer esse ano por aqui. Vejo vocês nos próximos estudos de caso. Grande abraço e até lá.